E aí, tudo nice com vocês? Bem-vindos a mais um programa Papo Reto. Aqui eu vou trazer conteúdos que vão ajudar você que é líder de equipe ou deseja se tornar um líder diferenciado a conquistarem promoções na carreira a partir do engajamento da sua equipe. Eu sou a Nice e no episódio de hoje eu vou compartilhar com vocês um feedback que eu conduzi com um líder de equipe que recebeu recentemente um outro feedback estruturado mostrando os pontos que ele precisava evoluir. Vocês vão acompanhar ao longo desse episódio se ele de fato evoluiu. Como líder de equipe, você precisa seguir essa trajetória de crescimento profissional. E para isso, receber feedbacks e mais do que recebê-los, colocá-los em prática é fundamental para você conseguir alcançar essa jornada e ser promovido na sua carreira em determinado momento. Então, quando eu falo de engajamento da equipe, eu não estou falando simplesmente do líder para com a sua equipe, mas também você que é coordenador, que é gerente, desenvolver esse nível de engajamento necessário para os líderes, né? Afinal, lideramos outros líderes e eles precisam se sentir inspirados, motivados, para que então eles façam todo esse trabalho de engajamento à frente da equipe deles. Então é um efeito cascata, que você como líder de líderes tem uma responsabilidade enorme neste processo. A promoção de um profissional, especialmente líder de equipe, é um conjunto de fatores que começa no engajamento, seja da equipe deste líder ou do seu liderado. Então, se liga nisso aí, já começo aqui com esse papo reto, mas bora pro episódio de hoje. Vamos lá. Eu tenho certeza que a partir do momento que vocês fizerem esse trabalho de reforço, né, uma reciclagem, né? Para quem tem dúvida, vocês vão corrigir a rota. Para quem não sabe, vocês vão ensinar, vai registrar esse documento e a partir daí é o trabalho do TL de firmar compromisso de evolução com o cara e uma vez que esse advisor estiver recorrente na não entrega daqueles compromissos que ele se comprometeu, aí cabe sem dúvida a escala pedagógica, porque assim, as pessoas precisam entender que a água gelada agora está batendo mesmo e que a entrega de resultados não é uma opção. Não é uma opção. Todos nós fomos contratados para fazer a entrega de resultados. É claro que a gente tem que sempre saber como falar, como cobrar, né? E aí a parte de comunicação, que quem tiver dúvidas a gente consegue entrar para ajudar. Mas é um fato, as pessoas precisam entender que aqui é legal ter uma vibe gostosa, é legal a gente fazer amizades, mas o principal objetivo é a entrega de resultados. E se isso não estiver acontecendo, ações mais firmes precisam ser tomadas, sem dúvida. Com o retorno dela, com o retorno da coordenadora, sem dúvida você vai conseguir fazer um trabalho muito mais focado, assumindo essa frente com eles e retroalimentando, que também faz parte do método, ó, é o 7º passo. Então você vai agir em duas frentes. A sua retroalimentação é de corrigir a rota dos advisors e ir ajustando o plano no que precisar. O plano a gente não vai mudar, você só vai corrigir rotas dele. E para você vai retroalimentar dizendo quais TLs estão efetivamente operantes e colocando em prática. À medida que você for medindo os resultados desta fila em específico, você vai precisar apontar para ela quais são os TLs que não demonstram evolução. E aí entra ela atuando nos TLs e você reforçando e apoiando os advisors. Cara, vai ser lindo, eu já vejo. Perfeito. Adorei. Muito bom, Nath. Então, assim, colocaremos em prática. Sem dúvida. Validadíssimo. E sem falar o empoderamento que você está dando para os advisors, que é o que precisa ser. Porque a partir do momento que você faz esse tipo de análise junto com eles, né, e para chegar no plano, se você simplesmente chegar e falar assim, gente, ó, nós precisamos atuar na fila de porque é a fila hoje que é mais ofensora, isso de fato direciona, mas você não desenvolve. O que vai desenvolver os advisors? É você abrir aquela apresentação e mostrar, gente, ó, vocês estão vendo aqui, são todas as nossas filas. Essas filas são as de maior representatividade. Então, onde nós temos que sempre atuar com maior afinco? Nas filas mais representativas. Por quê? Porque o resultado dessas filas vai refletir diretamente
como um todo, tem um peso muito maior. Então, observem que as filas A, B, C, elas são as mais representativas. Olha, por exemplo, de todas elas é a que a gente tem mais déficit em, e nisso ou naquilo. Então, quando você mostra o racional que está por trás de uma ação, você engaja muito mais as pessoas. Por quê? Porque o porquê, né, a razão de fazer uma ação fica muito clara. Então, não perca essas oportunidades de você desenvolver neles também essa visão analítica, fazendo essa abertura. Vai demorar um pouquinho mais de tempo, mas é como se você estivesse fundamentando a construção de algo que você quer que seja construído de maneira muito sólida. E o ideal é que eles tenham 3 visões comparativas. Na verdade, os SMEs, 2, que é exatamente o resultado como um todo e da equipe desses advisors que ele vai fazer a apresentação do plano. Para o TL, o que a vai precisar inserir, além do comparativo da operação, da equipe, de cada um dos advisors ofensores. Por quê? Porque o trabalho de conscientização, a primeira rodada, que os SMEs forem fazer, é importante que façam com toda a equipe para eles entenderem como é que a gente vai atuar daqui para frente cada vez mais agrupados. Aí, a partir daí, as próximas reuniões que os SMEs forem fazer serão somente com os grupos de advisors mapeados ofensores nessas filas. Porque daí a ação e o discurso vai fazer sentido, tá bom? Faz total sentido. Eu até te questionar, Nath, se nesse primeiro momento você acharia interessante fazer com as equipes inteiras ou só já com os ofensores na fila. Como você direcionou os SMEs para fazer todo o alinhamento do porquê? É importante eles começarem falando exatamente isso. Gente, nós vamos apresentar para vocês um racional que nós vamos utilizar daqui para frente para todas as ações. Neste momento, o nosso foco vai ser a fila. Vou explicar para vocês por quê. Aí eles entram, dá esse overview para as pessoas e é importante falar, ó, a próxima reunião será somente com o grupo que precisa evoluir nas filas que são mais representativas para a gente. Porque daí, quando começar a tirar as pessoas, todos os demais vão entender. E aí, tem que falar o mesmo discurso para os TLs e usar a mesma estratégia. Então, se ela tem 2, 3 TLs que estão indo muito bem na fila de... Ela precisa fazer esse overview geral com todos os TLs, a primeira rodada, mas a partir daí, é fazer discursos direcionados, é parar com esse negócio de falar a mesma coisa para todo mundo. Trabalhar com metas é fundamental. Não vou mais abrir mão da gente atuar fora do método, a gente precisa ter uma metodologia de trabalho, porque senão a gente não vai conseguir sustentar a entrega, sempre vai ter aquele susto e a gente precisa parar com isso. E é o aprofundamento dos grupos ofensores, das filas ofensores, dos processos submotivos ofensores que a gente vai conseguir sustentar as entregas. Então, parabéns, está muito em linha, muito feliz de ver tudo isso acontecendo. E aí agora eu já entro, na minha fala desse nosso one-on-one aqui. Primeiro, em relação ao nosso último one-on-one, eu quero dizer para você que eu vejo uma evolução tremenda. Eu acho que esse período de férias e você substituindo aí como interino foi essencial para você conseguir ter uma visão um pouco mais macro das coisas, o que acontece de fato aqui nos bastidores, Você sentir um pouquinho aí do ritmo e o quanto este papel de coordenar o que acontece na operação é essencial, porque você é a ponte, é o elo entre o que é dito, o que é direcionado para o que efetivamente vai acontecer no dia a dia. Se esse elo não estiver muito bem sintonizado, vai criar um vácuo entre aquele direcionamento que é dado e aí vai ter esse vácuo e a prática daquilo que é direcionado não vai acontecer da maneira que realmente tem que acontecer. Então, o papel de coordenar é essencial para ser essa ponte entre uma situação e outra. E o papel que você fez neste período de cobertura de férias da coordenadora da operação foi brilhante. Primeiro, por quê? Porque do nosso último one-on-one, você saiu de férias, você digeriu todas as informações e tal, e foi muito bonito de ver a forma prática que você retornou com a vontade de colocar tudo aquilo que foi dito realmente em prática.
E isso foi muito notório. Então você voltou cheio de ideias, só que você não ficou com as ideias paradas. Você foi estruturando. Claro que sempre vai ter o processo de melhoria contínua, só que o rascunho, o escopo, o briefing daquilo que precisa ser feito, você já tem. Então, num primeiro momento, feito é melhor que perfeito. E o que você fez nesse curto espaço de tempo aí como interino? Você fez. Agora, o que a gente vai fazer? Fazer todo o processo de melhoria para chegar no nível de excelência. Perfeição a gente nunca vai alcançar, mas o nível de excelência extremo, sem dúvida alguma. E por que eu falo tanto de excelência com vocês? Eu trabalho com essa metodologia que por onde eu passo, todas as equipes eu faço questão de levar, porque para mim é um case de sucesso em cada uma das operações que eu passo. Porque eu já estive no lugar de vocês e quando eu peguei o PDCA lá atrás, há 15 anos, e eu fui pegando cada um dos passos do PDCA e moldando para nossa realidade dinâmica de uma liderança de equipe, é porque eu sei o que funcionava e o que não funcionava. Então, no começo, para mim, era tentativa e erro. E depois de 15 anos praticando, acertando muito mais do que errando, a gente não vai acertar sempre, né? Depende muito do modelo de negócio, a gente tem que adequar e etc. Mas o fato é, o saldo final é muito mais positivo. Então, quando eu pego uma nova equipe e direciono, o foco que eu vou dar é sempre no que mais deu certo, nos cases de sucesso. Então, se vocês confiarem no processo, é fato que a gente vai conseguir reverter qualquer cenário. Então, quando eu falo para vocês, confiem no processo, é exatamente por isso, porque ele não é um processo fácil, ele é simples. Mas ele não é fácil, porque requer mão na massa, é arregaçar as mangas, é muito trabalho, é você ter muito foco naquilo que foi iniciado. E qual é a realidade do líder de equipe em sua grande maioria? É apagar incêndio, é trabalhar no automático. O cara entra, ele já vai falando com a equipe, já faz discursos gerais que não funcionam, porque é mais fácil para ele. Então, quando o líder ele desperta para esse lance do agrupamento, ele começa a afunilar as análises e aí ter direcionamentos muito mais efetivos com as equipes. E você para de ter um grupo de pessoas falando, meu, que chato, eu tô ouvindo de novo isso, cara, pelo amor de Deus, eu venho trabalhar todo dia, por que eu tô ouvindo discurso de absenteísmo, por exemplo? Então você começa de fato a direcionar e aí você divide os 5 dias da semana. Deixa o seu final de semana para você simplesmente ou tirar alguma diferença do que ainda está pendente, ou para você dar um gás, fazer um descompressábado, um final de semana gostoso com a tua equipe. Para de falar de resultado de final de semana, porque você já fez todo o trabalho na semana. E aí, é isso que eu falo de leveza, né? Por mais intenso que seja, e todos os dias serão, a nossa realidade é dinâmica, mas não precisa ser pesado, pode ser leve. Então, se eu tenho 25 agentes, eu divido esses 25 pelos meus dias úteis da semana. E eu direciono de acordo com os grupos. Então, na segunda eu vou falar com o meu grupo de XPTO, na terça o meu grupo é este, na quarta o meu grupo é esse. E aí, o que você precisa? Você não precisa falar todo dia com a tua equipe. As pessoas começam a ter fôlego, elas começam a falar, ufa, hoje não tem reunião, que bom, vou conseguir focar aqui na minha tarefa. Então você começa a falar com pequenos grupos, falando para eles o que vai fazer sentido, e aí você começa o processo de engajamento, que é a partir do engajamento que qualquer resultado que o líder sonha vai ser alcançado. Faz sentido para você? Total sentido, mas eu estava até ouvindo você falar sobre isso. Eu acho que a gente que é pouco tele acaba muitas vezes ficando em uma zona de conforto, né? E essa nova metodologia que você trouxe, né, de início me assustou um pouco. Talvez seja muito burocrático, eu estou acostumado a fazer de um jeito. Ou seja, eu acho que calma não sai com medo, receio na gente. Mas eu acredito que seja muito dia a dia. E hoje, né, Nath, tem essa visão de TED ser na operação, eu vejo que faz total sentido agrupar as pessoas de acordo com os resultados ou problemas que elas têm em comum. Eu odiava mais ter que ficar falando nas minhas huddles sobre um assunto que muitas vezes era uma coisa que estava pegando só para 20% da equipe. Exato. E a gente acabava falando, né, dando aquele sermãozinho. Então, uma coisa que, com essa nova metodologia, eu aboli.
isso na minha equipe. Perfeito. Então, eu comecei a me policiar para melhorar principalmente o clima da minha equipe. Então, por exemplo, eu implantei a segunda-feira positiva para falar só coisas positivas com eles, né? Sensacional. São coisinhas que eu vou colocando ali no dia a dia e eu sempre dou um nome para as coisas, sabe, Nácio? Eu acho muito importante. Identidade. Identidade, exatamente. A equipe ter uma identidade. E eles sentirem também que a gente se importa com eles. Sabe? Isso. Eu acho que às vezes fica tudo tão no piloto automático que talvez a nossa atuação com o TEC também possa ser assim para eles. Sem dúvida. Então, eu estou colocando isso em prática, né? Vou voltar para a minha equipe com mais ideias ainda e colocar ainda mais esse modelinho aí que você vem trazendo para a gente em prática, tá? Eu acho que faz total sentido, sim. Muito bom. E é o dia a dia mesmo. Perceba que vocês não vão precisar sair do dia a dia de vocês, só que você começa a atuar de uma maneira mais estruturada. E aí você começa a ter qualidade de vida, você oferece qualidade de vida para sua equipe, você começa a ter direcionamentos assertivos e aí começa aquele processo lindo de engajamento. A partir daí, os teus resultados começam a aparecer, a tua visibilidade fica cada vez mais positiva e naturalmente vai acontecer o quê? Aquilo que é o objetivo de qualquer profissional dentro de uma organização. A tua promoção efetivamente vem naturalmente, porque você vai sentir o momento, você vai perceber que a roupa tá apertada, que o que você já faz já é pouco perto do tamanho do que você tem de potencial, porque você já construiu o fundamento necessário. E aí você estará preparado, nunca pronto, para dar um passo a mais na sua carreira. Quando você assumir uma coordenação de uma equipe de líderes, né? Porque você sai de liderar agentes e passa a liderar líderes como coordenador. Você já vai levar para eles o quê? O que deu certo para você como líder. Como supervisor. E aí é natural que você comece a fazer todo esse processo de transformação de uma maneira muito mais ampla do que só ali dentro da sua equipe. Quando você mobiliza um grupo de líderes, cada líder é responsável por uma equipe. Olha a proporção que isso vai ganhando. Quando você se torna um gerente, você mobiliza, além do coordenador, que vai mobilizar os supervisores, que vão mobilizar cada uma das suas equipes. Olha a proporção da transformação que a gente consegue causar quando você tem um plano de trabalho estruturado que não foge do seu dia a dia, porque a gente não tem tempo para nada burocrático. Tem que ser coisa prática, que faz parte ali do nosso dia a dia, focando no que vai fazer a roda girar de fato. Então, nada mais é do que isso, tá? E aí eu quero dizer que você realmente, de todos os TLs hoje dentro da nossa operação, é o que coloca em prática, não estava colocando na sequência certa, mas eu via que você já estava colocando principalmente o passo, que na minha opinião é o ingrediente principal para gerar esse processo de engajamento tão fundamental nas equipes, que é o passo 3, justamente o agrupamento. Então eu via o seu cuidado de direcionar os seus discursos, isso você já tinha em você e foi aprimorando a cada dia, por quê? Porque tem o coração ensinável, porque você se permitiu aprender um processo novo, você se permitiu errar no meio desse processo, e isso é muito importante, porque se a gente não erra, a gente também não dá oportunidade para quem está nos ensinando de corrigir a rota. Se você fica ali, na zona neutra, eu não sei o que está acontecendo, se você está aplicando ou não, e aí eu não tenho oportunidade de te ajudar na melhoria desse processo. E o bacana de tudo é que essa metodologia, ela tem 4 pilares como foco. Olha como tem total conexão. Superação de resultados, de expectativas, de realmente a gente fazer o nosso cliente contratante brilhar os olhos para o trabalho que a gente realiza. Então, superação no sentido mais amplo da palavra. Melhoria contínua, que é o processo que a gente precisa garantir todos os dias, a todo momento, a cada fechamento de mês, é olhar para trás, é fazer o debriefing daquilo que não foi feito tão bem e apenas corrigir a rota do passo que a gente não implementou da maneira certa. Só isso. O que a gente já está fazendo bem, é só a gente manter. Mas é o processo de melhoria contínua que a gente consegue implementar com a execução do método. Aí vem a excelência, que a gente alcança naturalmente a partir do momento que você vai repetindo, porque ele é um método
de repetição. Acabou uma semana, você repete na outra. Acabou a outra, você repete na outra. Fechou o mês, você começa de novo no outro. É o dia a dia de vocês de maneira estruturada. E por fim, é o pilar de liderança de equipe, que o meu foco com este pilar é gerar promoções dentro das organizações. Eu quero ver vocês cada vez mais crescer na carreira, porque é eu obtendo pessoas em mais altos níveis e chegando no meu nível gerencial que vocês vão ganhar força dentro das empresas para fazer a diferença fazendo diferente. Então, esse é o objetivo de todo esse processo que eu realmente defendo com unhas e dentes, porque eu sei que dá muito bom. E eu vejo em você um potencial extremo de se tornar um aliado forte meu, porque você tem, além desse coração ensinável que eu falei, você tem... Ai, como fala quando você consegue mobilizar os seus pares ali? Persuasão. Puxa vida. Pode ser, mas eu acho que tem outra palavra. Tem uma outra palavra. Mas é isso, sabe? O teu carisma faz com que os teus pares te enxerguem como referência. Então, você tem esse poder de persuasão, não só para a sua equipe, como também para os teus pares. E com os teus resultados, isso faz você ganhar uma mega de uma credibilidade. Porque quando você fala, mas você não tem resultados, você não tem crédito. Isso é um fato. E a gente tem que aceitar esse fato, né? Então, além de tudo isso que eu te falei, você tem resultados. Olha um exemplo do crédito que a gente perde quando a gente não tem resultados. Eu venho entrando frequentemente em algumas reuniões, né, e tal, e eu venho defendendo muito o que vocês estão fazendo de bom no dia a dia. Só que todas as vezes que eu vou um pouco mais incisiva, defendendo algo que eu acredito que vai melhorar ainda mais, aí volta para mim o quê? O absenteísmo da operação. Porque a gente, de fato... tem um absenteísmo descolado ainda. E grande parte atestadistas. A gente sabe que parte disso, e eu arriscaria em dizer que pequena parte, é porque de fato precisa entregar atestados, dado o momento que a gente está vivendo, mas a grande maioria, você está vendo aí na análise, é recorrente. Então não pode ser que o cara seja tão azarado assim, sabe? Então isso tá me fazendo perder credibilidade quando eu vou e me posiciono de uma forma defendendo algo que eu acredito. Então, para mim, chega. O dia do chega chegou. E aí, a partir de agora, é uma questão de honra, junto com vocês, a gente reverter esse cenário de ABS. Porque corrigindo essa rota, o trabalho que vocês começaram o ano apresentando nas demais métricas tá sensacional de ver. Tá muito lindo. As evoluções e tudo mais. Então, tô muito feliz com a tua atuação, de verdade. Eu quero muito poder replicar o teu estilo, inclusive no processo seletivo, que eu vou com certeza te convidar para você participar, atendendo aí o teu pedido. Eu vou focar muito líderes que tenham o teu DNA. São pessoas assim que a gente precisa para reverter o cenário, sabe? Pessoas que passam pelo mesmo processo de desafios, os mesmos processos de dificuldades, mas que todos os dias estão ali, de braços abertos, pensando no que fazer para melhorar, acreditando nos processos, confiando nos direcionamentos e não reclamando, sabe? Então, cara, assim, você realmente tem o DNA que a gente precisa, não só para cá, tá? Para qualquer modelo de negócio. Então, parabéns, você está num caminho lindo de evolução e eu já vejo você crescendo profissionalmente, já vejo. É só uma questão de oportunidade, porque preparado você está ficando a cada dia. Parabéns demais. Nossa, obrigado, Nath, pelas palavras. Eu que agradeço também aí do aprendizado, aprendi muito com você. Eu falei no último feedback e reafirmo, tá? Eu acho que eu tive mais feedbacks com você do que com gerentes superiores que eu trabalhei quase um ano. Uau! A sua presença, né, em todos os assuntos da operação, de fato, é um super diferencial e faz a gente também sair da zona de conforto, tá? Então, eu queria muito agradecer também aí, principalmente por todo o aprendizado, pela paciência também. Essas 2 últimas semanas, para mim, foi um desafio. Eu sei. E eu tô aproveitando para colocar em prática as minhas ideias, então colocando as ideias para você e você tá comigo. Então, obrigado também aí pela parceria. Eu acho que tem muita coisa para melhorar ainda, sabe, mas eu gosto muito de avaliar o meu trabalho para ver o que eu preciso melhorar. E, de fato, lá no feedback, quando a gente conversou e tudo mais, nas férias eu já estava pensando, tendo algumas ideias para colocar em prática quando voltasse. Então, quero melhorar mais ainda o meu conhecimento em
tentei aplicar algumas coisas, mas eu senti que eu tive dificuldade de aplicar mesmo, né? Eu acho que quando a gente entende ali, na teoria é fácil, mas na hora de aplicar... Sim, a fórmula tem que conversar com essa necessidade, né? Exatamente. Às vezes eu sei a fórmula, mas não estava casando com a minha real necessidade naquele momento, né? Então é uma coisa que eu já estou fazendo um curso aí para aprimorar meu conhecimento, desenvolver uns dashboards. Então é isso, como você falou, é equilibrar, né? Evoluir, eu costumo falar, equilibrar e evoluir sempre, sabe? Se eu não estou tão bem uma semana, na semana seguinte eu faço questão de melhorar aquele resultado que eu não estive tão bem. E é isso que eu quis fazer na operação, sabe, Nais? Voltar ainda mais essa questão de resultado, colocar o resultado dos agentes, dos TLs na veia mesmo, cobrá-los mais por resultado, porque como você bem falou, nós somos uma área de resultado, que a gente paga bem, paga muito por essa área, e eu acho que muitas vezes a gente deixa a desejar mesmo. Né? Então é isso, é equilibrar e evoluir sempre e estamos juntos. Perfeito. Então, ó, falando agora da parte de melhoria, né, que é o que você realmente tem sede de saber onde você pode melhorar, falando do Excel, eu vou te conectar a 2 OMs que tem Excel avançado e que criam controles assim automatizados que, otimiza demais o tempo, facilita demais o nosso dia a dia. Como você já tem a noção e está buscando aprimoramento, eu vou te conectar porque são 2 pessoas que, assim como você, amam ensinar aquilo que sabem, não guardam conhecimento para eles. Então, essa é uma lição de casa minha. Eu vou criar o grupo depois que eu falar com eles, eu vou inserir você nele e a partir daí, vai interagindo, seja no privado, seja no grupo, vai tirando dúvidas, perguntando, porque eu tenho certeza que eles vão te dar as respostas e se dependendo da situação, eles vão parar um período para falar, entra aqui, vem comigo agora, abre aqui o arquivo. Eles vão pegar na sua mão, eu tenho certeza, e vai te deixar ninja do Excel de verdade. Opa, gratidão, vou adorar. Eu tenho certeza que vai. Então, conta comigo para isso. E o outro processo, que daí depende totalmente de você, é a questão agora de você implementar a recorrência, que é o passo 7 da metodologia. É a retroalimentação. Então, a partir do momento que você coloca uma ação no ar e você define os objetivos que você quer alcançar, mapeou quem são as pessoas que estarão envolvidas neste plano, é retroalimentar. Vou dar um exemplo do controle de ABS, né? Você criou o controle, os TLs estão alimentando, mas ficou ali uma pendência. Qual foi a pendência? O reporte contínuo. E se de repente você não conseguiu fazer o compilado e tudo mais, pelas dificuldades que você já relatou, mas faltou a retroalimentação, né? Então, todas as vezes que você... Isso seria reportar para mim a visão executiva, a visão gerencial. Ó, Nice, temos um total de X faltas, dessas faltas X são injustificadas, X% dos TLs aplicaram medidas, tem essas que estão pendentes, e X% é atestado médico, sendo esses e esses motivos. Então, isso é muito, muito importante que você comece a criar essa cultura de retroalimentar. E para você precisa ser a ponte que vai dizer para ela, o TL X e Y não estão alimentando o controle todo dia. Tipo, é ser os olhos mesmo. E isso você vai precisar criar uma recorrência que seja semanal. Então, toda segunda eu vou fazer o reporte. Faça chuva, faça sol, eu vou parar e vou reportar. A NICE na visão executiva, o detalhamento dos TLs que não estão fazendo como tem que ser para o reporte da NICE ser redondo. Tá? Então, essa retroalimentação é uma oportunidade de melhoria e eu tô dando este exemplo do controle, mas que vale, por exemplo, para essa ação com os SMEs, que vale para qualquer outra ação que você implementar. Tenha essa recorrência de retroalimentar, porque isso vai te dar mais visibilidade ainda. Quem não é visto, não é lembrado. E por mais que eu reconheça os teus pontos fortes, que eu reconheça a tua evolução, a gente precisa fazer o branding, o marketing pessoal dentro da empresa. É isso que vai fazer os olhos de quem não está no nosso dia a dia brilharem e olhar pra gente, lembrar quando tiver uma oportunidade. Vai falar, eu tenho um TL que o cara faz isso, isso e isso, que eu acho que tem a cara dessa oportunidade. É assim que a gente começa a ganhar credibilidade, visibilidade dentro da empresa, tá? Fechou. Nath, só pra complementar, eu criei lá no ABM Chat ontem, eu já ajustei, e ele já tá com a fórmula aqui calculando. Show! Isso, o percentual de apostados em número e em percentual.
aí eu vou continuar, tá? Para fazer os gráficos, mas pelo menos o Perfeito. ela é feita. Conforme eles vão escolhendo aqui a opção, automaticamente já vão implementar o percentual de cada um. Nossa, que maravilhoso. E tem alguma parte que tá me mostrando consolidado? Não, então aí essa parte eu vou criar. Ah, tá bom. Peguei essa parte para calcular o percentual de presença afastado das justificativas e depois eu quero fazer uma tabela de pontos, TL. Essencial. É importantíssima a visão por TL, porque daí a gente vai olhar quais, de fato, equipes é onde ela tem que descer a lupa e não na operação como um todo, tá bom? Pensa sempre no agrupamento, tá? Tá, fechou. Muito bom. Sensacional. Porque daí imagina, ó, eu entrando numa reunião e aí eu vou falar assim, olha, na minha quinzena, né? Nessa segunda quinzena, o meu cenário é esse. Eu tenho X% de presença na operação, em média, tantos afastados, nananá. Sendo que o dia XPTO foi meu dia de maior impacto. Por quê? Por conta disso, disso e disso. Cara, você ganha outra vibe, outra pegada na reunião. A pessoa que tá te assistindo, ela vai falar assim, meu Deus, o cara sabe do que ele tá falando. Então, dados é tudo e não por acaso ele é o primeiro passo. Levantamento histórico dos dados é o primeiro passo, porque sem eles a gente não tem ação assertiva. A análise dos dados é o segundo passo, por quê? Porque a partir do momento que você levanta os dados, você precisa analisá-los, senão o dado pelo dado também não quer dizer nada. Perfeito, ele tá ficando lindo. Você tá vendo como que a visão mais clean, ela dá um efeito mais executivo mesmo? Sim, eu coloquei em prática, inclusive, eu montei as cores ali da apresentação de resultado. Eu acho que menos é mais. Menos é mais. É isso aí, menos é mais. Muito bom. E da minha parte, quero também te ouvir, né? Como é que foi para você aí esse período? E me diz, o que mais eu contribuí para você? E o que você ainda enxerga que eu posso contribuir mais? Fica à vontade, eu quero te ouvir. Bom, assim, essas duas primeiras semanas aí, para mim, seguinte, muito aprendizado, né? Como eu falei anteriormente para você, e principalmente para ter uma visão diferente da visão de TL que eu costumava ter, né? Eu acho que a responsabilidade, o senso de responsabilidade e o senso de estratégia, ele é muito maior, né? Então eu acredito que ser TL sênior é justamente ter esse senso de estratégia, de entender as equipes, de ajudar os TLs ali com os assuntos mais sensíveis e, acima de tudo, de direcionar, tá? Eu acredito que as orientações que você tem me fornecido, me colocando também nas reuniões para que eu tenha essa visão, me ajudou demais. A minha rotina de TL vai mudar bastante, inclusive eu quero continuar colocando em prática algumas coisas que eu aprendi com você e que na minha equipe vai fazer muita diferença. Eu costumo dizer, Nais, que eu gosto muito de multiplicar conhecimento, sabe? Eu acho que você também é isso, você também assim, dá para perceber. E eu acho que a sua atuação como gerente tem mudado muita coisa. Eu acho que você deve ter reparado que não é fácil, a gente estava acostumado com um estilo de trabalho diferente, mas que não tinha método. Ele trabalhava de um jeito, você deve ter reparado isso, né? Sim. E não tinha assim, eu sentia muito disso. Qual é o nosso foco? Qual que é o nosso objetivo? E a gente realmente trabalhava para apagar incêndio, cada equipe era uma equipe, você está estruturando muitas coisas, principalmente essa base aí de agrupar os nossos problemas, enfim, dificuldades, métricas ruins, de forma mais adequada. E eu acredito que eu vou conseguir aprender ainda mais com você. Eu sempre adoro aprender. Fica à vontade, sempre me dar um feedback que você acha necessário, tá? Combinadíssimo. Obrigado, paciência, inclusive, Nath, eu sei que em alguns momentos eu demorei demais para fazer alguma coisa, eu não deixei de entregar alguma coisa, mas assim, nessas 2 semanas eu dei o meu melhor, porque eu queria deixar um pouquinho de mim aí na operação, um pouquinho do que eu acho que vai melhorar os nossos resultados, que vai melhorar o nosso clima. E obrigado por acreditar em mim. É isso. Eu que agradeço, assim, o saldo final, como eu costumo falar, foi muito mais positivo, tenho certeza disso, ficou muito notório o teu empenho em querer dar o seu melhor nesse curto espaço de tempo, é pouco tempo para você conseguir colocar da forma que eu sei que você consegue, então, dentro de todo esse contexto, cara, assim, sensacional, não tem nem do que se desculpar, eu só tenho a agradecer por todo o apoio que foi essencial, jamais eu conseguiria tocar sozinha sem ter
ter uma pessoa que realmente me desse tanto suporte da forma que você me deu. Então foi essencial mesmo. Obrigada por tudo, conta comigo e tudo aquilo que eu puder contribuir, eu não guardo nada para mim. Então faça uso mesmo, use e abuse no bom sentido, para que você realmente possa se tornar um profissional muito melhor e mais completo do que eu. Tá bom? Esse é o meu foco. Obrigado, Nath. Eu que agradeço. Um dia maravilhoso. Obrigada pelo momento. Parabéns pelos controles, pelas ações que você está colocando em prática. E foca agora na retroalimentação. Não esquece. Tá bom? Eu até anotei aqui para não deixar nada pendente em relação a isso. Vou te conectar com as pessoas certas para que você possa se aprimorar ainda mais. Fechou. Gratidão. Um beijo. Ótimo dia. São 4 pilares que sustentam o engajamento extremo da equipe: superação, melhoria contínua, excelência, liderança de equipe. Porque quando você foca naquilo que você tem controle, os resultados vêm no longo prazo. O fato é o seguinte: a dor passa, mas a promoção que você conquista a partir do engajamento extremo da sua equipe fica.